Já alguma vez se parou para pensar por que é que eu faço isto? Ou por que é que continuo a repetir este padrão? Pois bem, houve um homem, Sigmund Freud, que dedicou a vida inteira a essa mesma pergunta. E as respostas que encontrou, bem, elas mudaram o mundo. Bora lá mergulhar neste universo fascinante e, por vezes um bocadinho estranho, da mente humana. Vamos começar com a pergunta que está na base de tudo. Imaginem só, e se as forças mais poderosas que nos definem, os nossos desejos mais profundos, os nossos medos mais irracionais, fossem completamente invisíveis para nós? Freud não se limitou a imaginar isto. Ele construiu toda a sua carreira à volta desta ideia radical. Para percebermos de onde é que esta ideia veio, temos de viajar até ao século XIX. Naquela altura, os médicos andavam às voltas com um mistério que ninguém conseguia resolver. Havia pacientes com sintomas físicos bem reais, paralisia, cegueira, tosses nervosas, mas sem qualquer causa física que o justificasse. O diagnóstico que lhes davam? Histeria. E é aqui que entra em cena o Freud. Mas atenção, ele não era psicólogo, nada disso. Ele era neurologista, um homem da ciência. E a sua mente científica sentiu-se completamente atraída por este puzzle. Foi em França, a trabalhar com o Dr. Charcot, que ele viu algo que lhe mudou as perspectivas. Sob hipnose, os sintomas misteriosos da histeria simplesmente desapareciam. Quando voltou para Viena, começou a trabalhar com o Dr. Breuer no famoso caso de uma paciente conhecida como Ana O. E aí a investigação foi mais a fundo. Eles repararam numa coisa incrível. Quando a paciente falava sobre as suas memórias mais traumáticas, os sintomas melhoravam. A esta libertação emocional, a esta limpeza da chaminé, como a própria paciente lhe chamou, eles deram o nome de catarse. Era a primeira grande pista. Isto é um conceito que todos nós conhecemos, não é? Aquela sensação de alívio depois de um grande desabafo com um amigo, ou a energia que se liberta aos gritos num concerto. Isso é catarse. É a prova de que pôr cá para fora emoções guardadas tem um efeito físico e psicológico mesmo muito poderoso. Esta ideia da cura pela fala foi a faísca que incendiou tudo. A partir daqui, Freud vestiu a pele de um detetive da mente. E a sua investigação levou-o a um suspeito completamente novo e radical para a causa de todos aqueles sintomas misteriosos. Então, quem era o culpado? Não era algo que se pudesse ver ao microscópio. Era uma parte da própria mente. E para explicar isto, Freud usou a sua metáfora mais conhecida de sempre. A mente é como um iceberg. A maior parte dela, a parte mais poderosa, está completamente escondida debaixo de água. Aquela pontinha que vemos à superfície, esse é o nosso consciente, os pensamentos que temos agora mesmo. Logo abaixo da linha d'água está o pré-consciente, são memórias que conseguimos ir buscar com algum esforço. Mas a parte gigante, maciça, que está escondida? Esse é o inconsciente, um autêntico armazém de traumas, medos e desejos que fomos reprimindo e que, sem nós sabermos, está a controlar o leme do barco. E pronto. Estava definida a grande missão de Freud. O objetivo da sua nova ciência, a que ele chamou psicanálise, era precisamente esse: mergulhar nas águas escuras e trazer à luz o que está escondido no inconsciente. Certo, mas como é que se acede a um lugar que, por definição, é inacessível? Bem, Freud desenvolveu um autêntico kit de ferramentas de investigação para conseguir mapear este território desconhecido da mente. A primeira ferramenta é a associação livre. O paciente deita-se no divã e simplesmente fala sobre tudo o que lhe passa pela cabeça, sem filtros. A ideia é que, ao baixar a guarda do consciente, as pistas do inconsciente comecem a escapar. Depois, a análise dos sonhos. Freud dizia que os sonhos eram a estrada real para o inconsciente, mensagens codificadas do nosso eu mais profundo. E, por fim, a transferência. A forma como o paciente se relaciona com o analista acaba por ser um espelho dos seus padrões de relacionamento mais antigos e importantes. Fica aqui uma reflexão interessante. Da próxima vez que nos lembrarmos de um sonho, por mais estranho que seja, vale a pena pensar nisto. Que desejo ou que medo poderá estar aqui escondido, a tentar dizer-nos alguma coisa em linguagem simbólica? Mas o que é que move esta máquina escondida? Freud não se ficou por descobrir o inconsciente. Ele quis perceber quais eram as forças primárias, as pulsões humanas que nos moldam a todos lá no fundo. Ele chegou à conclusão de que somos movidos por duas grandes pulsões que estão sempre em conflito. De um lado, Eros, a pulsão de vida, é o que nos empurra para a sobrevivência, para o prazer, para a ligação com os outros, é a vontade de criar, de amar, de aprender. Do outro lado, Thanatos, a pulsão de morte, uma força que nos puxa para a agressão, para a destruição e autodestruição e que se pode manifestar em comportamentos de risco, por exemplo. A nossa vida mental é, no fundo, um campo de batalha constante entre estas duas forças.
Um excesso de eros pode levar a um estado de euforia quase maníaca, enquanto o domínio de Thanatos pode manifestar-se como depressão. O desafio é manter o equilíbrio. E agora entramos numa das suas teorias mais famosas e, vamos ser honestos, mais polêmicas, o complexo de Édipo. Basicamente, Freud defendia que durante a infância todas as crianças desenvolvem um desejo inconsciente pelo progenitor do sexo oposto e veem o progenitor do mesmo sexo como um rival. Por mais controversa que seja esta ideia, para Freud, a forma como cada um de nós resolve este drama familiar dentro da sua cabeça é absolutamente fundamental. É isto que vai moldar a nossa identidade e os padrões que vamos repetir, vezes sem conta, nas nossas relações ao longo da vida. Muito bem, mas como é que estas ideias, com mais de 100 anos, se aplicam a nós hoje em dia? A verdade é que o modelo que Freud criou deu-nos uma espécie de mapa, uma linguagem nova para entendermos os nossos conflitos internos. Este exemplo ilustra isso na perfeição. Pensemos num adolescente. O id, a parte mais animal e impulsiva, grita: "Quero ir à festa agora!" O superego, que é a nossa consciência moral, a voz dos nossos pais e da sociedade dentro de nós, avisa: "Não podes, vais desiludi-los." E o ego, o nosso eu consciente, está ali no meio, a tentar gerir o caos e a negociar uma solução realista. Vivemos esta negociação interna todos os dias. E no final de contas, o grande objetivo da psicanálise é mesmo este. A ideia é que, ao trazermos estes conflitos, estes desejos e medos que estão escondidos para a luz da consciência, podemos finalmente olhá-los de frente e lidar com eles de forma adulta. Esta citação resume tudo de uma forma brilhante. O autoconhecimento não é só um exercício intelectual, é a chave para ganharmos algum domínio sobre a nossa própria vida, para tomarmos decisões mais livres e quebrarmos ciclos que nos fazem mal. Esta é a grande provocação que Freud nos deixa. Por que é que acabamos sempre a escolher o mesmo tipo de parceiro amoroso? Por que é que reagimos sempre da mesma maneira explosiva a certas situações? A resposta, segundo Freud, pode muito bem não estar à vista. E se calhar, esta é a conclusão mais importante de todas. Quer se concorde com todas as teorias dele ou não, o valor incrível do trabalho de Freud foi ter-nos dado a permissão e as ferramentas para nos questionarmos a um nível muito mais profundo. Ele abriu uma porta para o nosso mundo interior, uma porta que desde então nunca mais se fechou.